há padrões e regularidades por trás do comportamento aleatório dos sistemas físicos mais complexos, como a atmosfera ou o mar. Na verdade, o estado final de um sistema não é um ponto qualquer. Certos percursos aparecem, têm mais sentido do que outros, e ocorrem com muito mais frequência. Os estudiosos chamam de atratores estranhos. Eles permitem que os cientistas prevejam o estado mais de um sistema, embora quando precisamente não se tem conta. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: teoria do caos, teoria dos fractais, teoria da catástrofe, lógica fúsil, e eu com isso? O que isso afeta na mente, o que isso afeta nas pessoas e o que isso afeta no comportamento humano? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali e com o Dr. Júlio Torres. Exatamente. A teoria da complexidade, primeiro, não é uma teoria, é um complexo de teorias. A palavra complexo e complexidade vem do grego, através do latim. Plexus quer dizer tecido, a partícula com quer dizer junto. Por exemplo, um complexo industrial, várias indústrias no mesmo local. Complexo turístico, complexo B, vitamina B1, B2, B3, todas no mesmo comprimido, né? Isso, tecido junto. Então, essa teoria, esse conjunto de teorias vem mostrar que a realidade não era tão simples assim. Ela é complexa, complexa no sentido de ter interações, interatividade. Isso é que dá a complexidade nas coisas. E hoje, principalmente nos últimos tempos e com mais velocidade, isso está sendo notado em todas as áreas. A ideia da complexidade, de que tudo está ligado com tudo e que as coisas não são proporcionais, não são lineares. Uma pequena causa pode gerar um grande efeito, assim como uma grande causa pode gerar um pequeno efeito. É exatamente o que é chamado de a metáfora da borboleta ou o efeito da borboleta, que é o princípio primeiro da teoria do caos, tá certo? Aí as outras teorias fractais, na realidade é a mesma coisa vista de um outro ângulo, seria a geometria da teoria do caos. É um negócio mais visual, mas que tem muitas aplicações em todas as áreas. E aí você pergunta, e eu com isso? Exatamente, vem fazer com que a gente mude um pouco a nossa visão de mundo. Que o mundo não é essa máquina que se pensava, principalmente a partir das leis do Newton, e isso foi sacramentado pela Revolução Industrial e pelo positivismo de Augusto Comte, que o mundo seria assim todo ordenado, mas uma ordem naquele sentido de que, dentro dessa visão, ordem quer dizer tudo parado, tudo quieto. Isso não é ordem, isso é preâmbulo de morte. Vida é movimento, vida é interação, vida é essa coisa que está acontecendo e às vezes muda de repente para uma outra e sem essa proporcionalidade que a gente via. E isso a gente vê hoje mais claramente em todas as áreas. A internet é o exemplo mais clássico da teoria da complexidade. Você pode competir e cooperar ao mesmo tempo, né? Você é competente e incompetente ao mesmo tempo. E antes a gente não pensava assim, ou é A, ou é B, ou é preto, ou é branco, ou é rico, ou é pobre. Mas a lógica mudou, a lógica fúsil, por exemplo, vem mostrar isso, né? Então, a gente passa a ver o mundo de uma maneira diferente. Sai daquela, por exemplo, na área das empresas, administração. Quando veio a administração científica, Taylor e Fayol pegaram exatamente as leis do Newton e colocaram na empresa. E as pessoas passaram a ser tratadas como se máquinas fossem. E a gente sabe que as pessoas não são máquinas. A eficiência mecânica é diferente da eficiência humana. Você pode pegar uma máquina que foi feita para fazer 1000 parafusos por hora, ela vai fazer 1000 parafusos por hora. E às vezes faz 998, mas pelo menos está lá pertinho. Mas o ser humano, os seres vivos, de uma maneira geral, é diferente. Aquilo que você faz hoje aqui em meia hora, vai fazer amanhã e leva 3 horas, ou faz em 5 minutos. Porque depende do contexto, depende de mil e uma variáveis que estão interconectadas, inclusive à distância. Isso é que é a ideia que vem da complexidade. E a teoria do caos, o que mais caracteriza é essa coisa da
grande sensibilidade a pequenas variações nas condições iniciais. Mas quando eu digo grande sensibilidade a pequenas variações, entenda-se também pequena sensibilidade a grandes variações. Ou seja, é a ideia da não proporcionalidade. Porque o Newton, para ele, a cada ação corresponde a reação em sentido contrário de mesma intensidade e é imediato. Né? Aqui não. Na visão da complexidade, uma pequena coisa hoje pode provocar um grande efeito daqui a 40 anos. E é isso que acontece na natureza. A natureza é bem mais paciente do que nós. Às vezes leva milhões ou bilhões de anos, por exemplo, para transformar grafite em diamante, que é a mesma coisa, é carbono puro os dois. O que que muda? Exatamente a complexidade da interação entre os átomos de carbono. Se eles estão relacionados 6 a 6 formando um hexágono perfeito, isso é grafite. É um lubrificante sólido.